Você sabia que o Van Gogh tinha um transtorno afetivo bipolar? Oi, eu me chamo Camila e eu tenho transtorno afetivo bipolar. O Van Gogh, ele foi um dos grandes pintores do pós-impressionismo. Inclusive, o Dia Internacional do Transtorno Afetivo Bipolar é dia 30 de março, que é o dia do nascimento do Van Gogh. E a vida do Van Gogh foi descrita como uma vida muito turbulenta psicologicamente, pois ele tinha muitas fases depressivas que eram notáveis nas suas artes, né, nas suas pinturas e também nas suas cartas que ele escrevia para sua família. Inclusive, se você não sabe de quem eu estou falando, você vai conhecer uma pintura dele que é muito famosa, que é A Noite Estrelada. Ele tinha muitos delírios psicóticos, o que é uma questão muito comum dentro do transtorno bipolar, porque um dos tópicos que o transtorno bipolar tem é os delírios. Eu mesma já tive delírios, tenho às vezes. São delírios que não são, tipo assim, nem um pouco reais, não tem nenhum embasamento por trás daquilo, mas o seu cérebro, ele está tão disfuncional em algumas áreas que você não consegue mais racionalizar. Você começa a meio que enlouquecer, digamos assim. Eu, às vezes, percebo que eu vejo vultos, assim, sabe? De canto de olho, eu vejo alguma coisa passando assim. Às vezes eu escuto vozes, não tem ninguém perto de mim, não tem ninguém me chamando. Então, assim, eu já acho isso comum, já acho isso normal, então faz parte. Uma coisa que eu esqueci de falar no vídeo, mas que é importante ressaltar, que nos delírios eu achava que as pessoas estavam falando de mim pelas costas o tempo todo. Desde pessoas que eu era próxima, que eu conhecia, até pessoas que eu não conhecia. Então, se eu tava num ambiente que tinha algumas pessoas ali e eu saísse, na hora eu pensava, nossa, as pessoas estão falando mal de mim pelas costas, estão falando de mim pelas costas. E era assim o tempo todo com qualquer pessoa. O transtorno afetivo bipolar é um transtorno que machuca muito. Machuca não só a pessoa que tem o transtorno, mas também com quem convive com quem tem esse transtorno. Eu tive as minhas fases de mania e de depressão. E agora eu me considero uma pessoa que tem transtorno bipolar tipo 1, que está sob controle, sabe? Eu sou o tipo 1, porque tem o tipo 1 que é um transtorno de humor caracterizado pela fase de depressão ou mania. Tem o tipo 2, que é caracterizado pela fase de depressão ou hipomania, que hipomania é uma mania, só que menos elevada do que a mania em si. E o meu é o tipo 1, porque eu já tive a fase de depressão e mania muito elevada, assim, tipo, estourando. Um exemplo, eu vou dar vários exemplos aqui da minha vida, porque eu vejo que, assim, talvez eu falando das minhas vivências, das minhas experiências, outras pessoas que talvez sintam a mesma coisa possam, opa, isso daqui bate um pouco com o que eu tô sentindo, e daí talvez procurem um tratamento psicológico, porque quanto mais você deixa de cuidar dessa doença, mais vai se agravando. Então, quanto antes tratar, melhor. Em 2019, eu entrei em um quadro de depressão fortíssimo, eu não tinha vontade de fazer nada, eu só chorava e tinha crises. Era horrível, eu me sentia sozinha. Era horrível. Eu vou deixar uma foto aqui de como que eu era. Eu era super magra, triste, sabe? A minha aparência era de triste, de abatida. E depois, nos anos de 2020, eu continuava na minha fase depressiva. Eu lembro que eu tomava bastante Rivotril para fugir da realidade. Eu lembro também que às vezes eu bebia bastante para fugir da realidade, para escapar, sabe? Sabe? Eu não queria mais viver aquilo. Em 2022, 2021, 2022, eu tive as minhas fases de mania. Um dos grandes marcos da minha fase de mania foi fazer uma tatuagem no impulso. E eu não cuidei da minha tatuagem porque eu fiz no impulso, né? Não tive consciência do que eu tinha que fazer para cuidar da minha tatuagem, por mais que o tatuador tenha me norteado que eu tinha que fazer isso que eu não fiz. Também na minha fase de mania, eu cortei meu cabelo super curto. Vou colocar aqui. Eu pintei a minha franja, só a minha franja. E antes de eu cortar meu cabelo super curto, eu tinha duas mechas aqui coloridas, que nem Dia Girl, sabe? Aquela época de 2020. Tinha duas mechas aqui e no começo elas eram rosas, depois foram roxas, depois foram verdes. E assim foi indo, sabe? Então, sempre que eu tinha algum surto, que eu precisava fazer alguma coisa, eu ia lá e descontava no meu cabelo. Tanto que quando eu cortei meu cabelo bem curtinho, que eu coloquei a foto ali, uns dias depois eu pintei ele de loiro.
Me arrependi, passou 2 dias, pintei ele de castanho escuro. Porque eu me arrependi muito, ficou horrível, não combinou comigo. Eu definitivamente queria muito ficar loira, mas não combinou comigo. Eu vejo como nessas fases eu estava norteada pela mania. Eu me expunha muito, eu bebia muito, eu era muito agressiva, eu era muito nervosa, muito ansiosa. E já na minha fase de depressão, eu ainda tinha ansiedade, mas a energia era mais baixa. Era, assim, na minha depressão eu achava que eu nunca iria melhorar. E hoje eu estou estável, hoje eu melhorei, então é possível sim uma melhora. Eu tomei vários medicamentos durante essa minha trajetória da doença. Já tomei muitos medicamentos. Eu lembro que no começo eu não me tratava como psiquiatra. Eu ia num neurologista e ele me receitava as medicações. E não, o neurologista não é específico para transtornos mentais, né? Então, tipo assim, depois de um tempo eu fui na minha psiquiatra, ela receitou alguns medicamentos e foi receitando os que não dava certo, trocava, enfim. E eu lembro que eu acho que eu comecei a tomar medicação em 2020 ou 2019. E só agora, em 2024, que eu estou tomando os medicamentos que realmente estão dando os efeitos desejados, sabe? Eu faço acompanhamento psicológico desde 2020. Então, desde 2020, a minha psicóloga vem tratando coisas na minha cabeça que eu afirmava como reais, sabe? E que não são reais. E depois de tanta conversa, tanto diálogo, tanto acolhimento da parte das duas, né, da minha psiquiatra e da minha psicóloga, as coisas na minha cabeça foram fluindo e foram mudando. Tanto que hoje em dia eu tenho crise de ansiedade. Quem tem transtorno bipolar tem a tendência a ter crises de ansiedade, a ter um transtorno de ansiedade, porque é meio que junto, sabe? O transtorno bipolar traz junto o transtorno de ansiedade. E os meus pais são muito ansiosos, então por consequência eu também teria ansiedade. Inclusive, eu tenho aula de neurociência, eu faço psicologia, estou no 3º ano. Na minha aula de neurociência, minha psicóloga, minha professora disse que o transtorno bipolar tem grandes chances de ser desenvolvido, de ser passado de mãe para filho durante a gestação. E que daí essa criança ela vai crescendo, ela tem uma predisposição a ter o transtorno afetivo bipolar, só que daí acontece algum gatilho e daí vem o transtorno. Tanto que quando eu era criança, eu era uma criança, assim, brincalhona, extrovertida, sabe? E depois que os meus pais se separaram, começaram as coisas estranhas. Então eu acredito que o gatilho foi a separação dos meus pais. Eu não tinha coragem de olhar as pessoas nos olhos porque eu me sentia inferior a elas. Eu não tinha coragem de me impor, então eu só abaixava a cabeça e aceitava e era isso. E depois de apanhar tanto para esse transtorno, depois de perder tanto para esse transtorno, deixar que as minhas emoções negativas me conduzissem, que o transtorno me conduzisse, depois de apanhar tanto e de escutar tanto, de receber tanta ajuda, aconteceu que finalmente não foi de um dia para o outro, foi depois de muita luta, muito aprendizado, que eu entendo o que eu tenho que fazer para mudar e eu consigo mudar. Existem muitas coisas, muitas coisas negativas ainda que eu aplico na minha vida. Por exemplo, eu sou muito ansiosa, eu sempre tendo a pensar da maneira mais negativa possível. Então, tipo assim, uma pessoa me mandou um áudio do nada. Nossa, deve ter acontecido alguma coisa muito ruim. Meu namorado tá demorando pra me responder. Meu Deus, alguém entrou na casa dele, assaltou ele, sequestrou ele. Entende? É sempre no mais extremo. Então, eu sempre tento pensar assim, não, tudo bem. Ele tá em casa, não tô te respondendo agora porque ele deve estar fazendo outra coisa. Fica tranquilo, logo ele te responde. Mas antes não era assim. Antes eu me deixava levar pelos sentimentos ruins, pelos pensamentos negativos. Antes eu ficava ruminando pensamentos negativos e era horrível. A fase depressiva da bipolaridade, ela te humilha. Ela tira a sua dignidade. É como se você não fosse mais um ser humano. É como se você se sentisse um pedaço de lixo. Eu literalmente me sentia um lixo na minha fase depressiva. Eu lembro que muitas vezes eu me batia, eu me xingava na frente do espelho falando que eu não valia nada, que eu nunca seria ninguém na vida, que ninguém me amava de verdade. E teve um momento que eu tava tão cansada disso, que quando eu me xinguei e falei essas coisas pra mim de novo no espelho, eu chorei.
Eu me abracei e pedi desculpas pra mim porque eu não aguentava mais. Isso não era justo comigo. E na minha fase de mania, era muito perigoso porque eu me expunha a muitos riscos. Eu tomo medicação controlada e eu bebia muito em cima dessas medicações. Então, imagina o que poderia ter acontecido comigo, sabe? E eu não bebia pouco, bebia bastante. Eu ficava assim muito alterada. Além do mais, eu tinha atitudes assim impensadas, de tipo fazer uma tatuagem do nada, de cortar meu cabelo bem curtinho e agora eu tô penando pra deixar ele crescer. Para você que tem transtorno bipolar ou que está em suspeita de um possível diagnóstico de transtorno bipolar, eu tenho uma notícia muito boa para te dar. Você vai conseguir superar isso. Isso é superável. Vai ter as fases difíceis, mas o que é importante é você lidar com os seus pensamentos de forma inteligente. Você precisa desenvolver a inteligência emocional nesse momento. E não dar corda para pensamentos negativos. E não ficar ruminando pensamentos negativos. O ruminar pensamentos negativos é ficar em cima daquilo. E repetindo aquilo. E fazendo aquilo de novo e de novo. E nunca parando, sendo que é uma coisa que não te traz benefício nenhum. Então isso vai passar e você vai superar isso. Mas o importante é você não desistir. Porque muitas vezes eu quis desistir. Muitas vezes eu tentei desistir de tudo. Mas as pessoas à minha volta fizeram com que eu continuasse, com que eu não desistisse. Então, não desista. Você vai conseguir superar isso. Isso é superável. Eu sou um exemplo vivo. Eu já passei por muita coisa ruim e eu consegui superar tudo. Então, eu tenho certeza que você consegue superar qualquer coisa também. Mas é isso. Eu vim dar uma breve contada sobre o meu transtorno, porque eu vejo que isso pode conscientizar, ajudar a conscientizar outras pessoas que estejam passando pela mesma coisa, que acham que não estar se cuidando psicologicamente não vai atrapalhar em nada, e não. Atrapalha muito. Se você não se cuida psicologicamente, com psiquiatra, com psicólogo, isso vai estar te prejudicando. Então, por favor, faça o tratamento e não desista. Procure uma coisa que te firme os pés no chão. O que firmou os meus pés no chão foi Deus, foi Jesus. E talvez isso pode funcionar para você ou não. Talvez o que pode funcionar para você é pintar, escrever poemas, escrever um livro, jogar no computador, alguma coisa assim, sabe? Então, tipo assim, talvez alguma coisa possa firmar os seus pés no chão e tente procurar isso, algo que te firme no chão. Porque se é difícil para você que passa por isso, para as pessoas que estão à sua volta, é muito difícil também. Eu não sei nem como que meu namorado ainda continuou comigo depois de tanta coisa que eu já fiz por conta desse transtorno. Mas o bicho foi guerreiro, hein? Ele e a minha mãe. Mas enfim. O transtorno bipolar ele tem um embasamento científico por trás disso. Existem coisas no nosso cérebro que estão em falta, em deficiência, que isso é uma questão química. E para consertar essa questão química, você precisa auxiliar isso com medicação. E a medicação e o tratamento psicológico são a chave para te ajudar. E é isso, eu espero que você tenha forças e que consiga enfrentar isso, porque eu sei que você consegue. E é isso. Tchau, tchau.